Bem, amigos, sejam mais uma vez bem-vindos a esse espaço do conhecimento, que é uma parceria da Editora Moderna com o Farias Brito, o Sistema Farias Brito de Ensino. Eu sou o professor Newton Souza, professor de História, e nós vamos hoje mergulhar nos conhecimentos em torno da chamada civilização hebraica, que deve ser considerada por nós como uma das civilizações mais influentes da contemporaneidade, levando-se em conta toda a tradição religiosa que permeia as mais inúmeras gerações até os dias contemporâneos. Tudo começa numa região da Mesopotâmia chamada Ur. Nessa região, um homem de nome Abraão desposou uma mulher de nome Sara. E em função da necessidade de ser fiel ao seu Deus, na ocasião o Deus Yahvé, ele teve a oportunidade de promover um culto exclusivo a essa divindade, numa época em que os inúmeros povos tinham cultos com os mais inúmeros deuses. Na verdade, não existia para os hebreus, nesse momento histórico, a ideia de um monoteísmo propriamente dito e consolidado. Existia, na verdade, uma monolatria, que quer dizer o culto a um único Deus, o que não significava que o indivíduo deixasse de crer na existência dos outros deuses, mesmo que ele acreditasse que o seu Deus fosse maior, mais poderoso ou tivesse maiores possibilidades, ou a ele fosse exclusivamente fiel. É nessa perspectiva de mentalidade que Abraão desenvolve a sua civilização, e a civilização hebraica será o que se convencionou dizer toda filha deste homem chamado Abraão. Diante do dilema de não ter um filho com Sara, porque Sara já era idosa, já era uma mulher de idade avançada e não poderia ter filhos, por conselho da própria Sara, ele teria desposado uma mulher que era sua escrava egípcia, Agar. Com ela teria tido um filho chamado Ismael. Depois de todo esse problema, de todo esse dilema, é que o Deus Yahvé resolveu tocar no ventre de Sara, e Sara ficou fértil para que Abraão pudesse ter o seu filho Isaque. Devido à condição do patriarcalismo próprio desse tempo, a herança patriarcal deveria proceder a um dos filhos, e Sara exigiu que Abraão expulsasse Agar e Ismael da tribo. Eles foram expulsos e vieram a sobreviver na região hoje correspondente à Arábia. Isso mesmo que você deve estar pensando. Os chamados árabes hoje são filhos, são descendentes de Ismael e de Agar, enquanto que os hebreus são filhos e descendentes do Isaque. Isaque, portanto, passou a ser o herdeiro dessa, digamos, dinastia, desse, digamos, patriarcalismo de Abraão. Por isso a expressão bíblica muito utilizada até pelos pregadores da contemporaneidade como Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Daí então o Gênesis, livro fundamental que conta essa história, ele versa a respeito de todas as descendências das gerações daí vindouras, até o momento em que os hebreus irão viver uma seca devastadora por volta de 1750 a.C., que fez com que os hebreus migrassem para o Egito. O Egito passou a ser chamado de casa da servidão. Essa presença hebraica no Egito, inicialmente, foi amistosa, mas a invasão dos Hicsos, sem a resistência hebraica, a invasão dos Hicsos dominando sobretudo o norte do Egito, a invasão dos Hicsos criando nos egípcios uma xenofobia, acabou fazendo com que esses mesmos egípcios, depois de se restabelecerem, depois da resistência tebana, depois da reascensão dos faraós, chegarem a escravizar todos os povos que não fossem egípcios. Essa xenofobia ampliou a escravidão egípcia, abarcando também o povo hebreu. Desde então, os hebreus se tornaram escravos do povo egípcio, vivendo um choque cultural extremo entre o seu monoteísmo, propriamente dito, a sua crença no Deus Yahvé e a crença egípcia, que já era dirigida aos mais inúmeros deuses. Ora, é nesse contexto que aparece Moisés, o salvo das águas, assim denominado, aliás, o significado do seu nome. E Moisés teria ameaçado
o faraó de Meneftá, ele teria ameaçado com as chamadas 10 pragas do Egito. A praga das cobras, a praga dos sapos, a praga da ventania com poeira, com areia, a praga dos primogênitos, enfim, a praga dos primogênitos, como sendo a última praga, teria feito com que o faraó liberasse o povo hebreu através do chamado Êxodo. O Êxodo representa hoje em dia a Páscoa hebraica, convertida para os cristãos na Páscoa de Jesus, da ressurreição. Mas o fato é que significaria naquele momento a passagem do povo hebreu pelo Mar Vermelho. Moisés teria batido o cajado na beira do mar, o mar se aberto, na expressão mitológica ou não do povo hebreu, e eles teriam então escapado, fugido da fúria do faraó e o seu exército que teria sido tragado pelas águas desse Mar Vermelho. Essa passagem fez com que os hebreus, durante 40 anos, buscassem voltar para Caná, ou Canaã, a terra onde cai maná dos céus, sai leite e mel das pedras, a terra prometida por Deus ao pai Abraão. Moisés, nesse sentido, ele é ao mesmo tempo patriarca e ao mesmo tempo legislador. Teria sido autor do chamado Pentateuco mosaico, que reúne não só o Gênesis, mas livros como Levítico, livros como Deuteronômio. E o fato é que esse mesmo Moisés teve que criar leis paralelas aos 10 mandamentos que ele teria recebido no Monte Sinai. Para sua tristeza, ao descer o monte, ele viu o povo adorando o bezerro de ouro, que era a referência do chamado Deus Baal, um deus de origem fenícia. E era a referência de um politeísmo e de uma idolatria. Moisés mandou matar a todos, apesar do 5º mandamento dizer, não matarás. Os 10 mandamentos, numa análise, eles permitem perceber que o povo hebreu é um povo de natureza capitalista. Não furtarás, não cobiçarás a mulher do próximo, nem o seu jumento, nem a sua vaca, nem o seu servo ou serva, ou qualquer coisa que pertença ao próximo. Não matarás, porque a vida é do outro. Pressupõe o conhecimento hebraico da chamada propriedade privada, mas também pressupõe o status inferior que a mulher vai ocupar em relação ao homem. Por isso que a mulher adúltera seria apedrejada, dentre outros tão poucos poderes ou direitos que a mulher teria, inclusive na sinagoga, pelo fato da mulher ter que ficar quase na rua para ouvir através de uma tela de madeira a pregação dos sacerdotes hebraicos nessas mesmas sinagogas. Ou mesmo na referência de um Paulo de Tarso, que diz que a mulher não poderia falar na igreja, que ela deveria ter perguntas e fazer essas perguntas para os seus maridos. Resquício do machismo hebraico daquele momento histórico. O fato é que Moisés não conseguiu chegar a Canaã. Ele transpôs o seu poder para Josué. Teria sido arrebatado a um monte e enterrado pelo Senhor. E Josué acabou chegando a uma terra, a Palestina, mas uma Palestina já ocupada por arameus, jebuseus, jezabeus, elamitas, moabitas, amalequitas, filisteus. E sobretudo os filisteus com os cananeus, organizados em facções militares, dificultaram muito a posse ou a reapropriação territorial dos hebreus dessa terra que pertenceria, que teria sido prometida por Yahvé a Abraão. Essa fase é conhecida como fase dos juízes e ela deve ser compreendida como uma fase militarista, como uma fase guerreira. Homens como Gedeão, Débora e Sansão, o homem famoso pelos seus cabelos e pela força em seus cabelos, para as universidades, para a historiografia normalmente materialista, os cabelos de Sansão representariam cada fio um soldado, dizendo assim simbolizar os múltiplos soldados que ele tinha ou seu vasto exército. Mesmo assim, eles não foram capazes de expulsar os filisteus, até o momento que um juiz chamado Samuel vai fazer uma proposta, a proposta de uma monarquia, já que eles viviam até então uma aristocracia sem unidade político-administrativa, nem sem unidade militar, fato que ocasionaria a sua derrota constantemente para os filisteus. A proposta de Samuel virou polêmica, alguns sacerdotes acharam uma traição a Yahvé, porque somente Yahvé poderia ser considerado rei,
Mas outros acolheram a proposta e nomearam Saul como o primeiro rei hebreu. O problema é que Saul era incompetente e teria rompido com Yahvé, desobedecendo os seus mandamentos, o desiderato de queimar uma terra e matar cabras, cabritos e animais, e não sacrificá-los em favor dos próprios hebreus, mas brocar o terreno, queimá-la, para poder assim afugentar os males dos povos idólatras. Na verdade, Saul foi ferido de morte, e segundo consta no segundo livro de Reis, um amalequita o teria assassinado. No caso, teria sido uma eutanásia, porque o próprio Saul teria pedido que fosse sacrificado. Esse amalequita teria sido morto pelo próprio Davi, talvez o rei mais competente, porque ele foi que expulsou os filisteus na célebre batalha contra o gigante Golias, que também simbolicamente é visto pelas faculdades de historiografia como a simbologia do gigantesco exército filisteu. O fato é que Davi estruturou o Estado hebraico, e mesmo a partir daí começou a haver alguma desigualdade social devido à tributação de guerra imposta por Davi. Davi teria proposto um projeto de construção de um templo que o seu filho Salomão é que iria efetivar. Sim, Salomão, aqueles que escreveu Provérbios, aqueles que escreveu Cânticos, já que Davi teria escrito os Salmos. A grande verdade é que Salomão teria feito tantas alianças militares, tantas alianças políticas, que ele teria casado com inúmeras mulheres e teria um séquito, um harém de 1000 mulheres aproximadamente, 700 mulheres oficiais, 300 concubinas, além de também ter deitado com a rainha de Sabá. Salomão, o sábio, teria tido a primazia de construir o maior reino hebraico de todos os tempos, com esplendor na área comercial, teria urbanizado, sobretudo a parte norte dos hebreus, e essa urbanização gerou um distanciamento entre os nortistas e sulistas hebreus. Os nortistas começaram a demandar para o politeísmo, onde se concentraram 10 tribos, e os sulistas, onde se concentravam apenas 2 tribos, na perspectiva mais rural e agrária. O fato é que Salomão teria construído o Templo de Jerusalém, até hoje restaurado, e teria também construído o seu palácio, considerado um dos palácios mais esplendorosos de toda a antiguidade, tendo sido ele talvez o homem mais próspero e mais rico de todos os tempos. A grande verdade é que Salomão morreu e seus filhos, Roboão e Jeroboão, vão disputar o seu trono. Jeroboão queria usurpar o trono e acabou dividindo-se. O reino de Judá e o reino de Israel. Teria sido o cisma hebreu. O reino de Judá, com capital em Samaria, era o reino do sul, e o reino de Israel com capital em Jerusalém, no norte. Castigou não dos céus, o reino de Israel, que era menos fiel ao monoteísmo, acabou sendo invadido pelos truculentos assírios. Foram dizimados. 10 tribos foram completamente desaparecidas, dizimadas, enquanto as 2 tribos de Judá se dispersaram um pouco em derredor. Acabaram sofrendo com a invasão dos neobabilônios, o cativeiro da Babilônia. Agora, o reino de Judá, dos assim chamados judeus, propriamente ditos, estavam vivendo o cativeiro da Babilônia, onde eles precisaram se libertar da superstição, dos ritos que esses povos idólatras praticavam. A grande verdade é que eles acabaram sofrendo a invasão dos persas, e com a invasão dos persas, pela tolerância religiosa e cultural, esses judeus puderam voltar à Palestina e reconstruir o Templo de Jerusalém. Daí dos persas sofreram invasão dos macedônicos, sem grandes alterações, já que também eram intolerantes, mas também a invasão dos romanos, mais permanente e menos tolerável pelos judeus, com diversas manifestações de revolta, como a revolta de Judas, o Galonita, ou como a revolta dos 4 Messias que apareceram até que Jesus viesse aparecer. O fato é que os romanos, no ano 70 depois de Cristo, não suportando mais as picuinhas, resistências e revoltas hebraicas, introduziram a perspectiva da chamada diáspora, ou seja, expulsaram os judeus de dentro da Palestina, espalhando-os por todo o Império Romano. Foi o maior castigo que eles sofreram,
porque é exatamente por isso que até hoje existe o conflito Palestina-Israel, que disputa aquela região na atualidade. A diáspora foi a dispersão do povo hebreu por todo o reino romano. Até hoje, os hebreus, ou judeus, ou israelenses, vivem espalhados pelo mundo, em diversas famílias. Mas uma coisa incrível é eles conseguirem manter a sua unidade idiomática, a sua unidade cultural e a sua unidade religiosa. Esse foi um vasto panorama a respeito do povo hebreu. Eu espero que você tenha feito suas anotações e espero que você, com os seus apontamentos, possa, assim, fixar os conteúdos necessários para que você possa, desse modo, aprofundar os seus estudos. Eu sou o professor Newton Souza, professor de História. Um grande abraço e muito obrigado por participar desse momento de parceria do Farias Brito com a editora moderna do Sistema de Ensino Farias Brito. Até mais.